Ei, som. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Nós estamos no mês da prevenção do suicídio. E baseado nisso, nós temos várias palestras, né? Isso está no site da comunidade, no Facebook, abordando esse tema, tá? Que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Hoje, então, ficou um tema livre e o assunto é a gente entender um pouquinho melhor esse processo, mas principalmente como que isso afeta a família, como que a família deve se comportar e discutir com vocês algumas coisas que são meio mitos espirituais, assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e para a gente entender melhor isso, tá? Vamos só fechar os olhos um pouquinho. Elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que possa nos abençoar, nos envolvendo em muita paz, muita luz e muita serenidade. Que assim seja. Bom, muito bem. Então esse é o tema, né? Que sentimento é esse? Como o suicídio afeta familiares e amigos? Esses são alguns dados, esses dados nunca são 100%, né? Existe uma subnotificação disso, então é sempre disso para pior, tá? É o que acontece em relação ao suicídio hoje no Brasil. Aqui é a taxa de suicídio por 100 mil pessoas por ano. Então, o que é de 0 a 2? Então, os baianos estão tranquilos nesse aspecto. 2 a 4, aqui mais de 8, a gente vê que a região sul, a região que mais existe suicídio hoje no Brasil. Os homens têm um suicídio no Brasil 4 vezes mais frequente que as mulheres. Então as mulheres estão à frente nossa nesse aspecto. E aqui em relação ao mundo, o Brasil ocupa a 73ª posição nesse ranking mundial aí de suicídio. Essa é uma realidade mundial, não é verdade falar que isso é mais forte nos países mais ricos. Os países mais ricos respondem por somente 25% dos suicídios no mundo. Tem crescido muito na Ásia e também na América Latina, tá? Isso aqui é uma pesquisa da USP, que eu achei bem interessante, quis trazer para vocês, onde eles entrevistaram um número grande de pessoas numa cidade, né, na cidade de São Paulo, e com essas perguntas aqui. Você já teve pensamento de morte? Nós temos uma pergunta semelhante na triagem que a gente faz aqui na casa, nos cuidadores, e a resposta não é muito diferente. Aqui, óbvio que aqui é enviesado, porque nós já acolhemos pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Aqui não, aqui foi feito de forma aleatória. Mas veja, 30% das pessoas responderam que já tiveram algum pensamento de morte. E se a gente for fazer uma análise crítica, talvez esse número aumente. Se a gente for analisar, todos nós em algum momento já pensamos isso. Nossa Senhora, mas parece que está demorando para passar. Parece que podia acabar isso. O que é diferente de ter desejo de morte. Muitas vezes isso passa na minha cabeça, mas eu obviamente não tenho o desejo de morrer. Se eu tenho o desejo de morrer, eu não tenho a força para fazer isso, né? A vontade de suicidar. São coisas diferentes. Então de 31% passa para 11% que tiveram desejo de morte e para 3% que fizeram tentativa de suicídio, o que é um número absurdamente alto. Se a gente pegar a população de Goiânia, 1.200.000 habitantes, nós vamos ter aí que 36 mil pessoas, algo em torno disso, tentaram suicídio. É muita gente. É maior que muita cidade.
Quando a gente pega aqui os que tiveram pensamento de morte, compara com os transtornos mentais, a gente vê uma verdade que não é absoluta, porque existem outros fatores que induzem ao suicídio, mas que está muito presente. Eu tinha um professor na faculdade que falava o seguinte: só o deprimido suicida. Então o nosso foco de leigo, porque essa também não é a minha área, na prevenção do suicídio, tem que se concentrar nisso, na depressão, nas pessoas que estão ao nosso lado, ou eventualmente nós mesmos, como é que a gente está se sentindo em relação a isso. Porque na maioria das vezes é uma depressão profunda, é uma dor muito grande que induz ao suicídio. É um grito de socorro. A grande maioria das vezes é um grito de socorro. Existe uma pesquisa brasileira feita no Rio de Janeiro que mostra que, em primeiro lugar, cada vez mais o suicídio vem crescendo entre crianças e adolescentes. A depressão nos adolescentes, ela já se iguala em número aos adultos. Mas uma simples atitude, que é cada vez mais rara nas famílias de hoje, por conta da internet, telefone, televisão, que é almoçar em família, previne metade dos casos de depressão em adolescente e, consequentemente, de suicídio. O simples fato de almoçar todo mundo na mesma mesa previne metade dos casos de depressão dos adolescentes. Mas a dinâmica familiar hoje é o quê? Sai para jantar, sai para comer fora, vai na casa do avô, todo mundo no celular. Todo mundo na televisão. Então hoje tem casa que o sistema é: um almoça no quarto, outro almoça na sala, outro almoça na cozinha. Meu filho tem 19 anos, vai fazer 20 em fevereiro. Nós adotamos lá em casa uma estratégia de não permitir isso. Não existe não almoçar junto. Não existe almoçar com o celular. Não existe sair e ficar mexendo no celular. Esses dias, né, porque agora ele acha que, né, segundo ano de medicina, ele é dono da vida dele e tal. A gente saiu para almoçar e ele não sei, falou: opa, dá um tempinho aí, meu filho. Uai, pai, o que é isso? Não, o que é isso? Não, você não está entendendo. Você está com 70 anos de idade, eu estou com 100, eu vou falar. Eu não vou cansar de falar. Porque essa é a obrigação do pai. Quando a gente desiste de falar, perdemos o jogo. Esses são os sinais, gente, diretos e indiretos, de alertas verbais, que eventualmente a gente está tendo nos nossos pensamentos, ou alguém que a gente gosta pode estar falando para a gente: eu quero morrer, vou me matar, gostaria de estar morto, e assim por diante. Acredita nisso. Respeita esses sinais. Acolhe a pessoa. Sinais indiretos: eu não posso aguentar mais isso, você sentirá saudades quando eu partir, menos que seja mãe. Mãe sempre tem essa praga, né? Você vai ver, quando eu morrer, você vai ver o que é bom. Não, mas então, tirando a mãe, todo mundo que falar isso aqui, a gente valoriza. Estou cansado da vida, não quero continuar. Tudo ficará melhor depois da minha partida. E esses sinais aqui, ó: desfazer-se de objetos importantes, fazer testamento, se despedir de pessoas, sem mais nem menos fazer seguro de vida, muito frequente, antecedendo o suicídio. Olho aberto. Augusto Cury, ele nos traz o seguinte: quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, ela não quer matar a vida. E a gente vê pessoas que são maravilhosas se suicidando. Fala: mas como fulano? Católico, com fé, é evangélico, com entendimento, é um espírita. É a dor, gente. É uma dor que não cabe na pessoa. Óbvio que tem os antecedentes espirituais,
o padrão que se repete vem de outras vidas. Tudo isso acontece. Mas, na verdade, o que a pessoa quer de verdade é matar a dor. Só que o Espiritismo nos mostra que, infelizmente, ela não consegue matar essa dor. Se essa dor estava no volume 10, o suicídio vai fazer ela passar para um volume 20, 100. Porque no plano espiritual, essas sensações são muito mais plenas, né? Quando a gente vai falar de suicídio, precisamos ter essa frase em mente aqui, ó. Fica terminantemente proibido julgar a dor do outro. Respeite. O que para mim é uma coisa simples, para o outro é uma dor enorme. Todas as vezes que eu desrespeito a dor do outro, eu perdi a chance de criar uma ponte de conversa. E não é fácil isso. Não é fácil fazer isso na prática. Porque quando a gente não consegue mensurar o que é a dor do outro, a gente tem o infeliz hábito de também não respeitar isso, de não valorizar isso. E é aí que está o segredo da prevenção. Valorizar a dor do próximo. Não valorizar para que ele fique dependente, a gente se torna um codependente da dor dele. Mas valorizar para entender e buscar auxílio. E olhar para uma pessoa que cometeu suicídio tem que ser exatamente dessa forma aqui. Então, aqui é o primeiro ponto. A minha família tem vários casos de suicídio. Eu não conhecia minha avó, mãe do meu pai, tios, sempre da família paterna, materna não. E tem várias coisas que a gente precisa falar aqui hoje em relação a isso. Eu só posso auxiliar com a minha oração, com a minha intencionalidade, alguém que cometeu suicídio, se eu respeitar o que aconteceu. Que é muito diferente de concordar. Tem algumas questões espirituais aqui que são importantes, que algumas são mitos, né? Posso fazer uma prece para um suicida? Por que existe isso? Eu não sei como é que funciona hoje, mas a Igreja Católica, o padre não dava extrema-unção, né? Não rezava missa para quem suicidou. Eu não sei como é que é hoje, se isso mudou. Eu espero que tenha mudado, mas isso criou em muita gente a ideia de que a gente não pode fazer prece por suicida. Ah, porque é muito pesado, porque eu vou entrar naquela frequência, não sei o quê. Vamos falar sobre isso. Muita gente pergunta, quem suicida fica sofrendo até completar a idade que deveria desencarnar? Então, se eu deveria desencarnar com 90 anos de idade, se eu suicidar agora, eu vou ficar sofrendo até chegar a esses 90 anos? Posso chorar? Vai prejudicá-lo ou prejudicá-la? Uma coisa que muito pouca gente fala, mas quando fala é com muita verdade, né? Mas que muita gente sente, que está com muita raiva da pessoa que suicidou. Todo suicida vai para o vale dos suicidas. E como é que a gente pode auxiliar? Vamos tentar falar sobre isso tudo. Pode chorar, gente. E aqui não é só para o suicídio, não. Uma pessoa desencarnou, morte natural. A gente escuta muito espírita falando isso, né? Numa absoluta falta de consciência. Não chora. Não chora que você vai prejudicar o fulano. Então eu quero dizer que eu estou gravando o rosto de todo mundo aqui. Se eu desencarnar e alguém aqui não chorar, vai ter obsessão forte. Tem que chorar. Gente, isso é a coisa mais ridícula do mundo, né? O choro exprime o sentimento, é saudade, é dor, é a falta, é amorosidade. Como é que a gente não chora quando alguém que a gente ama desencarnou? Não existe isso. Isso é uma imbecilidade, né? Uma mulher perguntou isso para o Chico Xavier. Perdi um filho há 1 ano, choro muito e quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, disse o Chico, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperanças,
os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem. Porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta da nossa parte, diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, prejudicam os desencarnados tanto quanto prejudicam os encarnados também. Então a questão não é o choro, é a emoção que está por trás desse choro. Se é saudade verdadeira, mas eu estou conversando com essa pessoa, e pode conversar também, viu? Não há nenhum problema em conversar com quem já desencarnou, é bom. Faça a sua oração, deixa a lágrima cair, conversa com a pessoa de forma positiva, ó, que está tudo bem, segue sua vida, vai em paz, nós estamos dando conta. Isso é bom, isso acalma. A revolta é ruim. Ficar chamando a pessoa, blasfemando contra Deus, isso não nos ajuda e não ajuda a pessoa que a gente gosta. Posso fazer uma oração por uma pessoa que se suicidou? Pergunta frequente, né? Não só pode como deve. Não só pode como deve. Toda oração com amorosidade é luz no coração de quem desencarnou. É ajuda. Mesmo que essa atitude extrema, né, do suicídio vá trazer para ele um imenso sofrimento por muitos anos, cada vez que a gente faz uma oração, ele vai receber isso. Isso é um conta-gota numa fogueira. Oração só ajuda. Novamente, a forma como eu estou orando, como eu estou rezando, é que vai diferenciar se é uma coisa boa ou ruim. Obviamente, a dor, a energia envolvida no suicídio, ela é pesada. Eu sozinho na minha casa, não posso eu querer resolver, ir lá para onde a pessoa está e resolver o problema dela, não. Isso é infantilidade. Eu posso mandar para ela as minhas energias positivas. Mas dentro de um grupo mediúnico treinado, essa assistência mais pessoal pode ser realizada. Sem dúvida. Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho da doutrina espírita, fala sobre a programação da vida para a gente poder entender melhor o desencarne, tá? Então essa programação, ela é feita em detalhes. Quando eu vou reencarnar, eu preciso de mentores, para que eu possa fazer uma programação adequada. Mas uma das coisas mais difíceis é sincronizar. Por isso que a gente lê alguns livros espíritas, a gente vê, por exemplo, em Nosso Lar, a mãe de André Luiz correndo com o reencarne, para poder dar tudo certo. Porque eu tenho que me preocupar com a família que eu vou reencarnar, então eu preciso de pai e mãe no tempo certo, mas também me preocupar com a família que eu vou formar. Com o meu cônjuge, com os meus filhos, é uma cadeia. É difícil, gente. A fila tem 8 para 1. É 8 querendo reencarnar para só um que consegue. Daí a preciosidade da vida, daí a seriedade do suicídio. Então, sincronizar isso é muito difícil. Sincronizou, meus pais combinaram de reencarnar, há uma reunião na espiritualidade em algum momento para que eles aceitem me receber. E isso vale inclusive para as mães que têm uma gestação interrompida por alguma malformação, algum problema, mas esse é assunto para outro dia. Mas em algum momento todo mundo concorda com isso. Quando os meus pais reencarnam, aí sim começa mesmo a minha preparação intensiva. Eu vou escolher que corpo que eu vou usar junto com os mentores. Fazer uma programação da melhor genética para mim,
da minha profissão, encontrar a pessoa que eu vou conviver. Tudo isso está lá. Não tem nada disso que é determinista. Eu posso mudar de rumo aqui na minha existência física, mas tudo que eu faço tem consequência, boa e ruim. Já preparando para reencarnar, é preciso fazer o processo de redução do perispírito, do corpo astral, para que ele possa voltar à forma infantil e se conectar ao óvulo e ao espermatozoide. Desde sempre na humanidade, quem manda é a mulher. Fui bem, amor? Tá bom. O óvulo, gente, é o campo magnético do óvulo que se liga primeiro ao espírito que vai reencarnar. Esse campo magnético é que determina qual é o espermatozoide que vai se conectar. Isso é muito importante. Então, dos milhões de espermatozoides, só um vai penetrar o óvulo. E isso é determinado pela energia espiritual do óvulo. Tem um HB20 OPA 4139 atrapalhando a palestra e alguém sair. Quando esse óvulo entra aqui, está iniciado o processo de reencarnação. Cuidado com a questão do aborto. A reencarnação começa na união do óvulo e do espermatozoide. Ponto. Não há questionamento em relação a isso. A reencarnação foi programada 30, 40, 50 anos antes. Mas ela inicia, quer dizer, já deu um trabalho absurdo, mas inicia mesmo nesse contato aqui. No momento que esse óvulo entra dentro, o espermatozoide entra dentro do óvulo, junta os 46 cromossomos e passa a formar um indivíduo só, a partir desse momento, o corpo físico começa a ser formado. Para cada célula que se multiplica, uma célula etérica também é criada, com a energia do planeta. Quando eu tiver o meu corpo formado, quando eu nascer, o nenenzinho tem o corpo físico e tem um corpo etérico, que não existia antes e que vai acabar quando eu desencarnar. Para a gente entender isso melhor, a gente olhando aqui, eu faço a pergunta: quantos corpos físicos nós temos? Quem sabe? Bom, temos só um, né? Mas a gente tem vários dentro dele. Temos o músculo, temos aqui toda a parte arterial e venosa, os nervos, o esqueleto. Então, quando a gente desdobra isso dentro de um só, eu tenho vários corpos. Eu trouxe essa ilustração aqui para a gente poder entender isso. Ó. Eu tenho o corpo físico e o cordão de prata que me liga aos meus corpos sutis. Quando eu vou lá no Espiritismo, ele fala físico, perispírito e espírito. Mas o perispírito eu posso desdobrá-lo em vários corpos. Corpo astral, que é o que muita gente conhece como perispírito, e o corpo mental. O corpo búdico, a doutora Marlene Nobre se refere a ele mais como um campo búdico, é o nosso inconsciente, é onde está armazenada as informações de todas as minhas vivências. E o espírito. E isso aqui é físico. Corpo físico e duplo etérico. Tudo isso aqui ligado por esse cordão de prata. Eu vou explicar para vocês por que eu estou falando disso. Quando o desencarne é natural, o meu corpo exauriu a bateria, porque a bateria do meu corpo físico é o duplo etérico. É ali que está armazenada a energia que mantém a minha vida. Não só a minha vida, tudo que tem vida na Terra, das plantas, dos animais, todos eles têm esse duplo etérico. O dia que essa bateria, que essa pilha acaba, o corpo físico morre. Então, na morte natural, o que acontece?
acabou o corpo físico. O duplo etérico que está lá dentro dele, acabou a bateria. E vai liberar, sem o cordão, corpo astral, corpo mental, o perispírito. Quando eu for num velório, obviamente que isso aqui é uma brincadeira, né? Mas muita gente faz essa brincadeira de mau gosto. Talvez não assim, mas vai para o velório, vai lá, faz uma cara de tristeza, cumprimenta a viúva. Sempre viúva, porque os homens morrem primeiro, né? Engraçado isso, não sei porquê. Cumprimenta a viúva e vai lá para fora contar piada com os amigos. Extremo mau gosto. Vai para casa, gente. Deixa quem tem realmente a dor vivenciar aquela dor com respeito. Vai para casa. Mas nós que agora somos conscientes que esse corpo que está lá no caixão, está só o físico e o duplo etérico. O resto tudo foi para o plano espiritual. O que a gente pode fazer para ajudar? Eu vou usar a minha oração, para quem tem conhecimento do magnetismo já fez aqui, o passe dispersivo. Óbvio que ninguém vai chegar em cima do caixão, só um minutinho aí, viúva. Vai dar um passe em cima do caixão, ninguém vai fazer isso. Mas eu posso mentalizar que aquela energia do duplo etérico está dissolvendo, está sendo devolvida para o planeta. Vocês não têm ideia de como isso pode ajudar quem desencarnou. Essa é a melhor forma da gente ajudar. Mas no suicídio isso não acontece. No suicídio, esse cordão, de alguma forma, permanece. O espírito, o perispírito que se desdobra, sai para longe do corpo, permanece ligado ao duplo etérico, porque a bateria do duplo etérico não acabou. E é daí que vem o sofrimento da pessoa. Muita gente em estágio terminal pede para a eutanásia, né? Desliga meu aparelho. Não é assim, gente. Tem uma programação. A dor que ele sentiu no físico, ele vai continuar sentindo até a energia do duplo etérico acabar. Não é tão simples assim. E aí a pergunta: todo mundo que desencarna tem que ficar tantos anos até acabar? Óbvio que não, né? Nós não podemos tratar coisas diferentes da mesma forma. Elas são semelhantes. Então você olha, isso aqui tudo maçã, mas cada uma é diferente da outra. Cada reencarne é diferente do outro, cada desencarne é diferente do outro, cada suicídio é diferente do outro. Não é porque eu li lá na Memórias do Suicida que o espírito do escritor lá foi para o Vale dos Suicidas, que todo mundo que suicida vai para lá. Existem atenuantes, existem agravantes. O pior dos agravantes é a intencionalidade. Por que eu estou suicidando? Então tem gente que suicida porque está com uma doença mental grave, que está com obsessão grave. N exemplos. Nós não vamos entrar nisso. Mas é fato que ao pensar no suicídio, a gente acaba cometendo o erro de trazer a nossa forma de julgar, que é apontar o dedo, que é a crítica. Mas não é isso que existe na espiritualidade, né? A justiça divina, ela não opera nessas bases, as mesmas que a nossa. Há muita misericórdia aqui. Muita misericórdia. Esse livro do Chico Xavier traz aqui a lição do Cristo. A Bíblia nos traz que depois de 3 dias, Jesus reapareceu para Maria Madalena, né? Nesses 3 dias, o que aconteceu? Então, nesse livro, conta a história de que Jesus percebia os planos de luz, que ele já poderia fruir como espírito perfeito, mas escutava o choro de Judas, que se suicidou. E ele então
foi cuidar de Judas. Esse é o amor do Cristo. E esse amor é tão grande que hoje quem é responsável por esses trabalhos de acolhimento ao suicida no plano espiritual é Maria, mãe de Jesus. Porque precisa do amor de mãe para cuidar das pessoas que têm essa dor absurda a ponto de suicidar. Precisa disso. Isso é muito importante. Então, no plano espiritual, não tem essa acusação, não tem essa condenação eterna. Cada caso é um caso. E tem mais. Existe o esforço da pessoa, porque cada pessoa que suicidou, cada suicida é de um jeito. Nós podemos comparar pessoas que se suicidaram com méritos enormes. Isso não vai valer nada do lado de lá? É lógico que tem que valer. Existe uma coisa chamada rede de intercessão. É a capacidade que o amor tem de auxiliar outras pessoas. Então o James está aqui trabalhando no Ramatiz. Aí eu estou desencarnado. Mas eu vou lá intuir o James para ajudar meu filho. O James vai lá e cuida do meu filho, que está encarnado igual ele. Se alguma coisa acontecer com o James, você acha que eu vou ajudá-lo ou não? É lógico que eu vou ajudá-lo. Porque através de atitudes positivas ele criou uma rede de intercessão. Um pedido dele vale muito. Então o amor da família, das pessoas que amam o que suicidou, também conta, interfere nisso. Tá, mas eu perdi uma pessoa que suicidou, acho que ele tinha muito pouco mérito, eu menos ainda, e aí? E aí, gente, vamos começar a ter mérito. Na Guerra da Índia, na época da independência, no filme do Gandhi, fala sobre isso. Uma pessoa chega para ele e fala assim: mestre, eu matei uma pessoa de outra religião, uma criança. Então você vai adotar uma criança da mesma idade, da mesma religião que não é a sua, e vai amá-lo como se fosse seu filho. Eu crio méritos. Eu sou um degenerado, mas a partir desse momento eu quero me modificar, para que eu possa ter mérito para ajudar uma pessoa. Olha, Sérgio, mas você está fazendo troca. Não é troca, gente. Toda evolução espiritual é bem-vinda. O sacrifício que eu faço por uma outra pessoa vale o dobro. Então, se a partir desse momento eu quiser, né, como a irmã Dulce, não como ela, mas seguindo o exemplo dela, passar a me dedicar para outras pessoas, André Luiz nos fala isso. A melhor forma de curar a nossa dor é curando a dor do outro. Tudo isso interfere no suicídio. Quanto tempo essa pessoa vai ficar no plano espiritual? Para que lugar ela vai? Cada caso é um caso. Eu estou com muita raiva da pessoa que suicidou. Comum, né, gente? Eu tinha um plano de vida com essa pessoa. Imagina um filho que um pai suicida e ele adolescente tem que cuidar da família. Em algum momento ele tem que sentir essa raiva, tem que pôr isso para fora, é saudável, é natural. Mas isso aqui só vai passar, primeiro, se a gente admitir que tem. Segundo, se a gente modificar o olhar. Como é que eu posso ajudar alguém que cometeu o suicídio? Essa é a verdadeira a intenção dessa nossa conversa. Primeira coisa é não atrapalhar. Pode parecer brincadeira, mas às vezes os nossos comentários são extremamente maldosos e estimulam as pessoas a isso. Eu me lembro de uma época que eu era estudante, que chegou lá uma moça que tinha mais ou menos a minha idade, que tinha tentado suicidar por tomando veneno. E o meu chefe lá do pronto-socorro falou o seguinte: minha filha, presta atenção. Não toma veneno, veneno não mata ninguém. E explicou para ela em detalhes como é que ela tinha que se suicidar da próxima vez. Aquilo para mim, eu falei, gente, a pessoa fazer o curso de medicina para isso? Que loucura é essa?
Então, a primeira coisa é prestar atenção nos nossos pensamentos, no que a gente fala, no que a gente pensa. E a segunda coisa, e a mais importante, é aceitação. Suicídio é uma coisa gravíssima. Quem perpetrar isso, uma atitude dessa, vai ter que de alguma forma responder por isso. É inevitável. Mas, se fosse proibido, era impossível. Tinha algum chip dentro da gente que ao tentar tirar minha vida, eu desmaiava. O livre-arbítrio nos permite isso. Por mais grave que seja isso. Então é preciso aceitar. Eu não tenho como mensurar a dor dessa pessoa, que só fica evidente, na maioria das vezes, depois que ela suicida. Essa aceitação não é fácil. É preciso muito respeito para aceitar isso, essa atitude. Mas é preciso não carregar o peso. Quando algum parente suicida, é comum a pergunta: onde é que eu errei? E aí começa a revisar todas as conversas, todas as atitudes. Não entra nessa. Pessoas passam pelo mesmo problema, um suicida, o outro não. Porque também tem um passado espiritual que é individual. Então nada de carregar a coisa dos outros. Suicídio, ele é contagioso. Por isso que é proibido divulgar na imprensa isso de uma forma mais ostensiva. Mas é contagioso também na família, é geracional. É comum que em famílias que têm suicídio, outras pessoas se suicidem, porque carregam peso de forma inconsciente. Então, além da aceitação, se na sua família tem isso, converse com seus descendentes, com seus filhos. Tire o peso que eles podem estar carregando sem nem saber o que é. Na minha família, quando eu fiz a constelação aqui na comunidade, mostrou direitinho quem da família carregava o peso da minha avó que tinha suicidado. Peso grande, enorme, terrível. Então a primeira coisa é a conversa franca, aberta. A porta do diálogo tem que estar escancarada para que os nossos familiares não entrem no mesmo processo e repitam o padrão do suicídio. Temos terapias para isso, né? Constelação familiar, resolve isso tão bem. Mas o principal é isso aqui, gente. Aceitar. Em algum momento, você vai ter que conversar mentalmente com essa pessoa que suicidou. E liberá-la. E se liberar. É importante isso. Você se imagina olho no olho com a pessoa, em espírito, falando para ela: olha, está muito difícil, mas eu respeito a sua decisão. Eu acolho a sua dor. Eu não carrego a sua dor, ela é sua. Mas eu acolho a sua dor. Diferente. Isso é cura para a gente e isso é cura para algum parente ou amigo nosso que tenha cometido suicídio. É importante fazer isso. Às vezes a gente não dá conta de fazer isso sozinho, então vamos para a terapia. Vamos para o tratamento espiritual. Nós já fizemos isso aqui em algumas ocasiões. É importante isso. E é isso, gente. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, com muito respeito, com muita seriedade, que é um assunto muito sério. Vou convidar vocês para a gente fazer o nosso tratamento espiritual. E em conjunto, nós vamos todos, ao final, irradiar essa energia de paz, de amorosidade, para todos os nossos conhecidos que possam ter cometido suicídio. Vamos fechar os olhos. Vamos respirar profundamente. Vamos pedir a Jesus que possa nos abençoar agora e sempre, permitindo que o nosso corpo possa se desdobrar em direção ao tratamento no plano espiritual. Um local de muitas flores, muita luz,
muita paz e tranquilidade. Sinta-se com todo o grupo, com os mentores espirituais aqui presentes, com os parentes desencarnados. Sinta-se caminhando entre essas flores, absorvendo essa energia no seu corpo espiritual, te trazendo paz e tranquilidade. Vai respirando profundamente, preenchendo o seu corpo espiritual com essa luz, para que a gente possa, em conjunto, irradiar a nossa melhor energia para os nossos irmãozinhos que desencarnaram pelo suicídio, seja recente, seja no passado, os nossos antepassados. Vamos enviar a eles a nossa melhor energia, intencionando que ela penetre fundo no coração deles, trazendo paz, tranquilidade, respeito, acolhimento. Deixando bem claro para eles que o nosso amor continua o mesmo, o nosso respeito por eles continua o mesmo, e que nós vamos seguir a nossa vida cada vez melhor, esperando que eles também estejam cada vez melhores no plano espiritual, se preparando para um retorno. Vamos voltar para o nosso corpo físico, para receber o passe, mantendo os olhos fechados e as pernas recolhidas.
Vamos mentalizar as nossas casas envolvidas em muita luz, de paz e tranquilidade. Vamos lembrar de fazer o culto no lar, com auxílio do Evangelho, para que o nosso ambiente doméstico seja um templo de tranquilidade e de paz. Agradecendo a Jesus, pedimos a bênção pelo feriado aí de todo mundo, que seja de muita harmonia e de muita paz, que assim seja. Gente, obrigado pela presença. O Dia das Crianças está chegando, nós temos o bazar, e a gente está pedindo aí brinquedos, tá? Para a gente poder distribuir para as crianças aí que nos procuram, tá? Muito obrigado.